Fala galera, estamos no mais um talk show com o meu Kids Mello. Nossa convidada, Camila, ela é uma mulher de futurologia. Não posso falar país porque assim, ela está indo morar na China agora e, claro, global, né? Não tem, acho que é brasileira, tem orgulho ok, mas assim, o mundo quer ela e agora ela está partindo para isso. Ela é fundadora da Jeep e, por gentileza, faça suas honras, se apresente, porque eu não consigo, assim, tamanho conhecimento e fica à vontade. Bom, eu há 7 anos, né, a Jeep existe. A Jeep é uma plataforma de inovação em futurologia. A gente começou pequeno, enxuto, num modelo de startup, e a gente teve um crescimento ao longo de todos esses anos, então é fantástico. A gente atua como uma plataforma, lidando e entendendo que, na verdade, o mercado que a gente atua é o de consultoria. Mas por que uma plataforma? Porque quando a gente fala de futuro, quando a gente está trazendo alguns aspectos que são fundamentais de futuro, é inevitável que você adote todo um ecossistema para colaborar nas entregas dos seus trabalhos. E isso são outras plataformas de comunicação, startups, grandes empresas multinacionais, experts, enfim. Então, a gente adota e acopla um ecossistema completo para conseguir entregar inovação e para conseguir fazer com que as empresas e as pessoas, elas aprendam a construir seus próprios futuros e sejam donas dos seus próprios futuros. Perfeito. Mas você tem um histórico muito rico de estudo, porque assim, você vai falar da nossa história, então você falou sobre o feminismo, que começou em Nova York, né, os movimentos de protesto, e como isso se reflete no contexto atual, porque a busca da inovação está em servir a nós, humanos. Então, conta um pouco mais para o nosso público sobre isso, né? Claro que as grandes tecnologias, IoT, blockchain, enfim, várias estão surgindo, mas sempre focado em melhorar nossa vida para que tenhamos mais qualidade, para que tenhamos mais nossos desejos e anseios nesses serviços e produtos. Perfeito. Eu acredito que quando a gente fala de qualquer assunto, qualquer tema, o que é importante é a gente conseguir colocar isso dentro de um mapa mental. Porque, assim como você disse, são muitos assuntos. Como é que você organiza todos esses assuntos dentro de uma única pauta? Olhar para o futuro é sempre olhar para plural. Exato. Então, é sempre olhar para o multi. Você não vai criar uma possibilidade de futuro, você vai sempre criar um radar com múltiplas possibilidades de futuro. E você vai escolher algumas para conseguir seguir. Então, o framework que a gente criou dentro da Jeep é um framework de macro-revoluções, e a gente acredita que dentro dessas macro-revoluções estão pautados os principais temas que abordam tanto tecnologia, tanto negócios, como pessoas, né? Então, é claro que você vai sempre atender pessoas, e os termos para usar isso, as empresas, elas foram do B2B, passaram para o B2C, passaram do P2P, que é people to people, e agora passaram do human to human, né, o SH para H, em todos os momentos. Então, a partir do momento que você entende que a inovação e o futuro, ela não tem que só atender aos seus shareholders, não tem que atender só aos seus acionistas, sim. Você começa a entender que toda a perspectiva tem que ser mudada a partir do ser humano em primeiro lugar. Exato. Então, isso é muito importante. Então, por mais que você tenha essas macro-revoluções que estão embasadas no surgimento de novas tecnologias, elas estão afetando tudo, porque a tecnologia em si, ela não faz nada, né? A tecnologia, ela é um grande meio. Se ela não atender a necessidade de pessoas e se ela não tiver modelos de negócios associados e atribulados a essas tecnologias, elas não saem do lugar. E hoje você vê algumas tecnologias que deram um boom agora, mas não são novas, né? Quando a gente fala de realidade virtual, por exemplo, não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia dos anos 70. Só que o que acontece hoje é que a gente está num nível de maturidade de outras plataformas e outras tecnologias que fizeram com que isso fosse acessível. Então, hoje você tem essa possibilidade. A gente trabalha com 6 grandes eixos, né, para conseguir fazer esse entendimento de futuro. O primeiro deles, e de novo, não é a tecnologia em si, mas os valores que ela deixa. O primeiro é a impressão em 3D, a manufatura
manufatura aditiva. Quando a gente fala de manufatura aditiva, a gente está falando o quê? Da customização, da personalização, da flexibilidade, do on-demand, da possibilidade de você se conectar emocionalmente com o seu consumidor, uma vez que o seu produto pode ser reproduzido em outras formas, em outros meios, de uma forma muito mais simples. A gente fala das realidades virtuais e mistas, e o que importa não é isso, mas senão a simulação, né? É sobre a impressora 3D. Eu acredito que seja uma grande revolução. Eu assisti a palestra do TED, foi no Instituto Mauá, que teve uma moça na África que ela produziu um pegador de sacolas, só que era um tipo de plástico diferenciado que, assim, ela ajudou diversas pessoas com isso. Então, é que nem assim, você tem o código daquilo, né? Você prototipou, você vê que funciona, e esse mesmo código você pode passar para o resto do mundo, não é isso? Pode. E essa pessoa pode imprimir na casa dela o que você criou. Com certeza. Quando a gente fala dessa possibilidade, um dos modelos associados o modelo de negócios que está associado à manufatura aditiva são justamente esses conceitos de warehouses. É que nem você falar de como é livro, né? Hoje, livro físico, eu digo, livro analógico. Você não vai imprimir o livro e distribuir e ter esses livros impressos em várias livrarias, porque isso não vai funcionar mais para o seu modelo. Então, o que funciona? Você ter impressoras de livros espalhadas em diferentes locais, para que a partir do momento que você tem a demanda por um livro, esse livro ele seja impresso e entregue até você dentro desse modelo. E a mesma questão para a impressora em 3D. Eu não sou uma credora de que todo mundo vai ter uma impressora em 3D em casa. Sim. Eu não acredito nisso, mas eu acredito nesse modelo, que você vai ter centros de impressão em 3D espalhados pela cidade, e que você consegue mandar um arquivo digital, e esse arquivo digital pode ser impresso em qualquer lugar do mundo. Então, só aí você não tem o combustível que é usado para locomoção, você não tem o tempo, né, dessa entrega chegar, ou a espera por essa demanda, e você consegue fazer e mandar basicamente tudo que você quiser, né? E não tem desperdício. Porque é sobre demanda, então você quer aquele produto naquele momento, é fabricado para você, na quantidade que você quer. Exatamente. É exatamente isso. Então, você está vendo como não é a tecnologia? Não. São os modelos de negócios que estão associados a isso, que atendem uma demanda que é humana? Sim, humana. Então, é isso, assim, é isso que é importante a gente entender. Essa tríade onde está pautada a grande maioria das inovações disruptivas e dos caminhos que a gente está construindo para futuros. E tem outra coisa que também é muito importante quando a gente está falando desse ecossistema, é que além dessa tríade, né, de pessoas, negócios e tecnologias, você tem que ter uma visão mais macro para conseguir contemplar como é que o governo, como é que empresas e cidadãos, né, porque somos pessoas, somos consumidores, mas somos cidadãos acima de tudo, e como é que a gente consegue estar incluso para que isso traga também uma melhoria para a sociedade, né, porque quando a gente fala de futuro, eu acho que a gente está vivendo um momento muito sensível, né, em relação ao futuro do planeta, ao futuro das nossas vidas, como é que isso vai, enfim, se dar devido a toda a ação que a humanidade, né, causou à Terra. Então, quando você consegue usar esse ecossistema para ter algum tipo de impacto positivo, isso vai ser cada vez mais cobrado pelo cidadão e pelos consumidores. Então, isso é muito importante nessa equação de futuro, e é um assunto que a gente tem levado em pauta e tentado conversar cada vez mais com empresas e cidadãos a respeito disso, para conseguir implementar todo esse conceito de forma que ele, esteja preparado para os moldes e valores de futuro, e que, dois, tragam um impacto positivo e mudem o cenário que a gente está vivendo agora. Sim. Um conceito que todo mundo fala sobre inovação é a questão que a inovação surge no caos. Então, assim, se pegar na Segunda Guerra Mundial, no término, cara, a evolução na telecomunicação, medicina, claro, as armas e a parte de aviação, tudo isso foi muito desenvolvido na Segunda Guerra Mundial, numa situação extrema. A gente não precisa nem falar aqui de bandeira quem foi quem, mas foi um caos para o mundo, foi um marco na história. Quando você pega o Japão agora, que teve o tsunami,
Então, toda a questão das termoquímicas, que acabou, ele já não tem um solo, é uma ilha, né? Não é que no Brasil que tem um território enorme. Então, eles importam muitas coisas para se alimentar e tudo mais. Agora, por causa do caos, dessa situação do tsunami, eles criaram hortas, né, com robôs para colocar sementinha no horário certo, e eles conseguiram manter essa alimentação. Então, quer dizer, claro que a gente não espera, isso é um fenômeno da natureza incontrolável, mas no meio do caos, os caras ainda, mesmo assim, com disciplina e toda a cultura japonesa, conseguiram se sobressair por cima disso. Sim, existe isso e é fato, o caos é o momento mais emergente para que você tome medidas drásticas, né? Então, situações drásticas exigem Sim. medidas drásticas, é meio que nesse sentido. Mas eu acho que o grande desafio da inovação é não precisar chegar nesse nível de caos para ter ótimas ideias. Então, como é que você consegue pautar a sua estratégia e não esperar que alguma plataforma surja, cresça e se exponencialize a fim de matar o seu negócio. Você precisa repensar no seu negócio só mediante o caos. Ou falta de algum recurso natural, né? Porque, ou falta de algum recurso natural. Ou seja, como é que a gente consegue evitar chegar nesses momentos de desespero para precisar só da inovação? A inovação e a futurologia, na verdade, elas são constantes, né? A gente tem a necessidade por criar modelos, processos, técnicas a todos os momentos, e não só no caos. A dica, inclusive, não deixe chegar no caos. Ótimo, né? ótima dica. E hoje você vê, até mesmo falando de Japão, existem vários recursos que, claro, vieram dessa necessidade emergente, mas que hoje conseguem prevenir, né, que muitas pessoas morram ou entrem em situações de emergência, como o que já aconteceu. Então, você tem sensores até mesmo acoplado ao braço, que conseguem medir, por exemplo, quando vai ter um earthquake, um terremoto. Né, você tem sensores espalhados ao redor da costa que conseguem medir com muito mais precisão se terá um próximo tsunami ou coisas nesse sentido. Então, você toma medidas, né, e você cria quase que como um solo fértil, né, figurativamente, para que você evite chegar nesse momento de caos. A gente não pode continuar vivendo e dependendo do caos para ter inovações ou ideias disruptivas. A gente não pode fazer com que 1000 pessoas morram porque a gente não tomou medidas preventivas. A gente não pode esperar isso acontecer. Sim, e muitas startups até puxam uma questão assim, hoje muitas startups, muitos movimentos estão em alinhamento com a ODS da ONU. Então, assim, cara, eles surgem em virtude, em prol mesmo de uma sociedade, de um ser humano. Ele não está pensando só em lucratividade. O lucro, claro, não é ONG, gente, vamos prestar atenção, mas é esse propósito, né? Então, se eu estou alinhado com uma ODS de uma ONU, é claro que eu vou impactar muitas pessoas. E muitas empresas já nascem com esse viés, né? Eu quero impactar 1 bilhão de pessoas. Não é só 1 bilhão em mercado para ser um unicórnio. Não, eu quero impactar de verdade 1 milhão de pessoas com a solução que eu estou criando. Então, isso é muito bonito. Eu acho que é o melhor momento que a gente vive da humanidade pelos fatores de globalização e tecnologia acessível que antes não era, né? Então, hoje, com o notebook, você faz um estrago de inovação no bom sentido. E está sendo fantástico poder dividir isso com você. Você é uma mulher super nova, muito inteligente. É um prestígio estar aqui com você. Muito obrigada. E assim, simples, ela estava ali fora antes de eu entrar e conversei com ela, me recebeu super bem, está aqui conosco. Você vê, vai dar palestra hoje, está indo para a China. E esse privilégio de poder dividir um pouco do seu conhecimento conosco. Por favor, você gostaria de deixar alguma mensagem para o nosso público que ainda está despertando para a inovação, e depois, claro, deixar os seus contatos, como que as pessoas fazem para encontrar os seus artigos, enfim. Ótimo. Eu tenho uma mensagem que eu acho que ela é muito importante, né? E principalmente para as pequenas e médias empresas, porque a gente associa inovação e a gente associa estudos de futuro, e a gente acredita que isso só é possível se você tiver dinheiro, né? Só é possível se você tiver muito dinheiro para investir em inovação. E na verdade hoje a gente está num momento tão particular de mercado que você tem plataformas acessíveis
para conseguir fazer inovação, conseguir gerir a sua empresa, conseguir fazer a gestão de recursos, gestão financeira, gestão até de inovação e desenvolvimento, que são super acessíveis e estão aí para todos, sabe? Todos podem se usufruir dessas plataformas e desses conceitos. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, nunca parar de olhar para outras fontes e referências. Às vezes, as grandes inovações, elas acontecem justamente pela colisão de informação de várias indústrias, então tudo pode ser interessante. O que a gente tem que mudar é a forma como a gente pensa, a forma como a gente olha o mundo, e tendo esse mindset correto, você consegue fazer a inovação acontecer, se usufruindo dessas plataformas da melhor forma possível. Então, a mensagem é essa: sempre que essa necessidade surgir, entenda se isso é uma necessidade humana, entenda se você tem um bom modelo de negócio associado, entenda se você está usando as tecnologias corretas para fazer com que essa inovação aconteça e tenha a capacidade de capturar valor do mercado. Show! Nossa, que mensagem! Então, assim, claro que eu não posso resumir uma obra-prima, né? Seria até um pecado meu, mas, cara, a internet está aí, pessoas estão aí, se conecte, troque ideias, coalizão. Então, assim, tenha a humildade de escutar o outro, tenha a empatia de saber até o que ele precisa e não, não, eu quero criar o meu baby empresa, é o que eu gosto. Cara, é empatia. Procura um grupo de pessoas que você pode atender num primeiro momento, numa MVP, um mínimo produto e solução que você pode lançar para o mercado. Então, vai em frente. E como que a gente encontra, Camila, nas redes sociais? Eu tenho o meu Instagram, @dominaromundo. Dominar o mundo, hein? @dominar o mundo. E eu tenho a página da DIP, que está marcada aqui. Sim. O meu próprio Facebook eu não uso tanto, na verdade, mas o LinkedIn eu uso bastante. Okay. Mas só se vocês digitarem Camila Gattaz no Google, vai aparecer um monte de entrevista, artigo, enfim, palestras, etc. Um monte de coisa que a gente tem que levar a palavra de futurologia adiante, para que as pessoas deixem de acreditar que é leitura de mão ou de tarô, né? E sim uma ciência. Então, é muito importante esse movimento. Falar com futurólogos é muito importante. Esse movimento é muito importante. Perfeito. Então, aproveita a dica, ó. Ela já foi comentada, ela não vai estar no Brasil. Acompanhe ela pelas redes sociais. Consigam o máximo de informação dessa grande mulher, porque assim, só de você compreender um pouco do que ela está falando, já muda totalmente o jogo para você. Então, se atente a isso. Muito obrigado, viu? Obrigada. Prazer te revê-la aí. Igualmente. Pessoal, um beijo aí para a audiência, um abração. Tamo junto. Valeu. Tem que ser muito cauteloso aqui.